Muito bem, seja todos muito bem-vindos na aula 21 aqui no canal do Dr. Fórmula Donizete Campos. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e todas essas ações podem ajudar muito aqui a gente a continuar aqui firme no canal. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos, sou farmacêutico, sou também desenvolvedor de fórmulas e prescrição personalizada e atualmente estou trabalhando uma especialização em farmácia clínica e também farmacologia na nutrição. Sou pesquisador e educador em neurociência aplicada e também ao comportamento humano e formação de hábitos, tudo isso relacionado à saúde. E na aula 21, nós vamos falar sobre piloto automático e também consciência. Isso é muito interessante, então fica comigo nessa aula até o final, que ela é uma aula bem rápida. Bom, como o cérebro transforma repetição em automatismo e por que tanta gente perdeu a direção sem perceber? Quem assistiu à aula 20, viu lá que nós falamos sobre um assunto bem interessante. Então, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero que você volte comigo na aula 20, porque naquilo que nós falamos e construímos naquela aula. Porque talvez agora você esteja começando a perceber que o comportamento humano não é apenas decisão racional. Muitas vezes é repetição emocional de uma forma totalmente automatizada. E saber também as diferenças de viver e a diferença de perceber as coisas. Isso aí, durante essas aulas todas, a gente vai abordar esses assuntos. Porque a maioria das pessoas vive no automático. Na aula passada, então, nós entendemos que o cérebro ele busca prazer e ele evita a dor. Então, nós entendemos também que muitos comportamentos são tentativas silenciosas de anestesiar desconfortos internos. E talvez uma das frases mais fortes da aula 20 tenha sido essa frase aqui, tá? Aquele anestésio, aplica aquela anestesia e desconforto interno. Então você não cresce evitando desconforto, você cresce aprendendo a permanecer em construção mesmo durante o desconforto. Mas agora surge uma pergunta extremamente importante que eu quero fazer logo no começo dessa aula para você. Se o cérebro aprende, né, repetição, em que momento então a pessoa começa a viver no automático sem perceber? Pegou a forma? Se ele aprende na repetição, então por que a gente vive no automático ou na maioria sem perceber? E nesse bloco aqui, nesse slide, eu quero deixar para você que talvez hoje você esteja entendendo uma das coisas mais perigosas da vida moderna, que é o automático invisível. Né? Sem perceber, você entra no automático. Isso é extremamente profundo. Você quer ver? Você está distraído, de repente, celular. Aí você deixa lá. De novo, você volta para o celular. Você começa a fazer outra coisa, volta para o celular. Chega no celular, não sabe o que foi fazer ali. Porque muita gente não percebe o momento em que deixou de conduzir a própria vida e começou apenas a repetir padrões, né? Então, acorda no automático, reage no automático, come no automático, pega o celular no automático, como eu já falei, se distrai no automático, perde tempo no automático. Já prestou atenção nisso? Não tem a presença. Ó, agora eu vou almoçar, agora eu vou tomar meu café da manhã, agora eu vou almoçar, agora eu vou jantar, agora eu vou responder minhas mensagens do celular. Não, não é assim que funciona, que está funcionando hoje. E aos poucos, a pessoa então ela vai perdendo a consciência sobre o próprio comportamento e perde. Pode acreditar, a gente perde. Perde tanto que às vezes você não consegue nem reter o que você está lendo no livro. E nesse bloco aqui, continuando aqui, no 2, o cérebro humano ele ama economizar energia. O cérebro não, ele adora economizar, ele não quer desconforto. Ele é extremamente importante, aliás, é extremamente importante entender isso. Então, tudo aquilo que é repetido muitas vezes, o cérebro começa lentamente a automatizar, mesmo que seja coisas não legais, não bacanas, coisas ruins. Porque os gânglios da base, eles transformam repetição em automatismo. Tá? Então, os gânglios da base que faz isso. Porque a dopamina, ela reforça padrões repetidos. A neuroplasticidade, que é aquela capacidade do cérebro se reorganizar conforme
repetição e também experiência fortalece esses circuitos neurais. Então, às vezes, eu me formei, tenho um certificado, tá? Mas isso não vai te fazer um bom profissional se você não repetir. E o comportamento, então, ele começa lentamente a acontecer sem necessidade de esforço consciente. É como escovar os dentes. Eu sempre falo, você se esforça para escovar os dentes? Não, já é automático, correto? Percebe como isso é profundo? Isso é muito profundo, gente. Quando você começa a entender isso, as coisas mudam. Porque talvez hoje alguém também esteja entendendo que não vive apenas hábitos. Olha só que legal. Vive em circuitos automáticos construídos durante anos. Entendeu? Então, são coisas que ela vem construindo há muito tempo. Então, aquilo que você repete constantemente, o cérebro ele começa lentamente a executar sem pedir autorização consciente. Você não precisa estar consciente para fazer aquilo. E aqui, agora, pensa comigo. Quantas vezes você abriu o celular? Eu sempre falo isso, só para ir cada vez mais fundamentando isso. Quantas vezes você abriu o celular sem nem perceber que estava fazendo isso? Quantas vezes? Isso acontece comigo. Isso deve estar acontecendo, acontece com você o tempo todo. Quantas vezes entrou em um aplicativo automaticamente, sem perceber? Porque está no automático. Quantas vezes comeu sem aquela fome real, apenas por comer? Isso é emocional, isso é automático. Quantas vezes respondeu emocionalmente antes mesmo de pensar? Impulsividade. Percebe como é isso? Está percebendo? Está pegando essas fórmulas que eu estou deixando aqui para você? Então, o automático, ele começa silenciosamente. Isso para o lado bom e para o lado ruim também. E depois de um tempo, parece, sabe o quê? Sua personalidade. Parece que é uma personalidade. Porque de tanto você repetir, você se tornou aquilo que você repete. Talvez por isso hoje tanta gente diga, eu sou assim. Tenho certeza que você que está me assistindo, você fala, eu sou assim, ou parte de mim é assim. Mas muitas vezes também ela apenas repetiu tanto um comportamento que o cérebro transformou aquilo em um padrão dominante. Então nós vivemos repetindo padrões. E se você não percebe isso, você vive a vida toda repetindo padrões. Agora, deixa eu aprofundar isso ainda mais com você. Pega essa fórmula aqui. O grande problema do piloto automático é que ele reduz consciência. Então, você não tem consciência daquilo. Na verdade, não é que não tem, né? É reduzida essa consciência. E sem consciência, a pessoa perde totalmente a direção. Se você não tiver consciência do que está fazendo, você não tem direção. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque comportamento automático, ele pode construir, mas também ele pode destruir de uma forma silenciosa. Olha que louco isso. Então, uma rotina automática pode construir, sabe o quê? Disciplina. Então, se você, dependendo da tua rotina, se tiver com direção, você pode construir disciplina. Mas uma distração automática pode destruir anos de construção. Anos, anos e anos e anos de construção. Um pensamento automático, ele pode fortalecer, sabe o quê? A sua identidade. Um pensamento automático. Mas um padrão automático negativo pode enfraquecer completamente a direção de uma pessoa. Está acompanhando como que a neurociência, como ela é de fato real? Eu tenho certeza que você está me assistindo, você já passou por isso. Talvez hoje, então, alguém esteja entendendo que o maior perigo não é errar conscientemente, é repetir destruição sem perceber. Pegou? Pegou a fórmula? É repetir destruição sem perceber. Porque o automático invisível, ele é perigoso, porque a pessoa só percebe o prejuízo quando o padrão já está consolidado. Ela vai repetindo, 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 ela vai construir um padrão. E ele se consolida. E aí que a pessoa percebe, nossa, o que eu fiz da minha vida? E agora pega esse ponto aqui também. Agora, olha como isso aparece na vida real. Na sua vida, talvez.
ou na vida de alguém que você conheça. Tá curtindo? Então já ativa o sininho, se inscreve, convida um amigo, uma amiga para o canal. Então a pessoa, ela fala que não tem tempo, mas passa horas no celular sem perceber. Ah, não tenho tempo para nada, mas fica no celular e nem percebe. Fala que quer foco, mas vive cercado de distração. Então não tem como ter foco. Se você quer foco, você tem que praticar o foco. Fala que quer crescer, mas alimenta diariamente padrões que sabotam o crescimento. Como vai crescer? Está alimentando padrões que está sabotando. Está num ambiente, por exemplo, alimentando aquele ambiente que está sabotando. Percebe como isso é profundo? É legal isso, né? Talvez hoje, então, você esteja entendendo que grande parte da vida humana está sendo vivida em estado de reação automática. Principalmente na atualidade e na vida de hoje. É muitos estímulos, tem muitos estímulos. Isso enfraquece, sabe quem? Profundamente o córtex pré-frontal, que é aquela região ligada à racionalidade, à capacidade de decidir com lógica, com planejamento e também com direcionamento. E ele cansa, ok? Ele cansa. Ele depende de energia e ele não armazena energia. Então, quando o cérebro vive apenas reagindo, perde a capacidade de construir. Ele perde totalmente a capacidade de construir. Agora, pega esse aqui, ó. Jesus, ele fazia perguntas. Olha que legal, olha que profundo. Jesus Cristo, um dos maiores líderes que já existiu até hoje. Olha isso que profundo. Porque pergunta, ela desperta, sabe o quê? A consciência. Pergunta interrompe o automático. Quando você pergunta, peraí, o que eu estou fazendo? Tá certo isso? Tá ok isso? Tá de acordo com aquilo que eu acredito? A pergunta, ela obriga a reflexão. Talvez por isso o autoconhecimento seja tão importante. É quando você pergunta, será que isso que eu estou fazendo tá ok? Será que isso eu não vou ter problema ali embaixo? A médio, longo prazo? Porque consciência interrompe a repetição inconsciente, entendeu? A consciência, ela interrompe a repetição inconsciente. Salomão, quem já leu Eclesiastes, mas Salomão falava assim, sobre prudência, capacidade de agir com sabedoria e antecipação. Ele falava muito sobre prudência. E Paulo, um outro discípulo, né, falava sobre vigilância. E hoje a neurociência mostra que o cérebro ele pode sim reconstruir circuitos quando a pessoa aumenta a consciência sobre o próprio comportamento. Então, quando você tem consciência, você consegue sim fazer essa mudança. E isso é extremamente poderoso. Lá nas 4 fórmulas para o sucesso da minha palestra, eu falo muito de consciência, falo de crescimento invisível, enfim, de responsabilidade, de identidade. Porque significa que o automático ele pode ser interrompido a qualquer momento. Por isso que a consciência é importante nesse ponto. Quando eu cheguei em São Paulo, aos 15 anos, uma das coisas que mais percebi foi exatamente isso. Pessoas disciplinadas vivem menos no automático do que o destrutivo. Então, eu era uma pessoa totalmente disciplinada. Talvez tudo que foi colocado lá atrás tem dado esse resultado que eu tenho hoje na minha vida. Então, existe rotina, existe direção, existe construção, existe também repetição organizada. Então, as minhas repetições, mesmo de uma forma intuitiva, ela era organizada. Então, as pessoas enxergam resultado, mas quase nunca enxergam o nível de consciência necessário para sustentar construção durante anos. Então, você precisa ter esta consciência. O automático, ele não vai te sustentar durante anos. Porque o crescimento, ele não é apenas uma intensidade emocional. Ah, estou intenso, você está emocionado. Então, o crescimento, ele exige o quê? Vigilância constante. Você precisa ser constante naquilo que você está fazendo e vigiar. Tem que vigiar aquilo. Talvez hoje, então, muita gente esteja sofrendo, não por falta de potencial. A pessoa tem capacidade, mas porque nunca aprendeu a observar os próprios padrões. Ou seja, percepções, perceber, conversar com ela mesma, perguntar para ela mesma, tá certo isso? Agora, olha isso aqui. Agora, deixa eu tocar em um ponto extremamente importante nessa aula. O cérebro, ele não diferencia totalmente repetição útil
de repetição destrutiva. Ele não consegue diferenciar isso. Se repetir distração, fortalece a distração. Não tem como. Se você é uma pessoa distraída e está repetindo aquilo, você está fortalecendo. Se você é uma pessoa que não tem foco e está repetindo aquilo, você está fortalecendo. Se repetir ansiedade, fortalece a ansiedade. Se repetir disciplina, fortalece a disciplina. E se repetir direção, fortalece a direção. Olha que louco. Então você para de achar que você é assim e não tem jeito. Tem jeito sim. Você pode mudar sim. Só fazer o trabalho de repetição. Então isso muda completamente a forma de enxergar comportamento humano, quando a gente olha para esse lado da neurociência. Porque aquilo que você alimenta repetidamente começa então lentamente a dominar a sua vida, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Então essa é uma das 8 fórmulas para o crescimento. Consciência dentro da permanência. Pegou? Fórmula. Consciência dentro da permanência. Porque não basta repetir, é preciso perceber aquilo que está sendo repetido. O que eu estou repetindo? Você está percebendo? Isso vai me levar para um caminho legal ou não? Isso vai me destruir? O que vai acontecer comigo? Você está consciente daquilo que você está fazendo? Então o cérebro, ele fortalece exatamente aquilo que você alimenta continuamente, mesmo quando você não percebe. Exatamente, é o famoso automático. E olha essa outra questão que bacana, que eu vou deixar também nessa aula para você. Agora deixa eu abrir um parêntese importante aqui. Isso é muito importante porque é o que eu preciso para continuar. Se essa aula estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Isso é importante, porque aí me dá para poder continuar e chegar na 35. Porque talvez exista alguém perto de você aí, vivendo completamente no automático, sem perceber que está perdendo a direção lentamente, sem perceber, totalmente no invisível. Quando ela vai ver, já foi. Por quê? Porque não para e faz pergunta. Olha, será que está certo isso que eu estou fazendo? Será que eu estou na direção certa? E aproveita também tudo isso para se inscrever no meu canal, no Dr. Fórmula Donizete Campos. Porque toda segunda, são 35 aulas, às 20h18, estaremos aqui aprofundando esta construção dentro do Arquiton. O Arquiton, que é o arquiteto do próprio destino, quando você constrói sua própria vida. E depois também deixa aqui, né, nos comentários, isso é muito importante, para fortalecimento aqui do canal. Agora, pega essa pergunta aqui. Qual comportamento automático hoje mais atrapalha a sua vida? Escreve aqui para mim. Eu vou te dar algumas opções. É a distração? É a ansiedade? É a procrastinação? É o celular? É a sua impulsividade de responder sem pensar? Ou é a falta de foco? Porque talvez sua resposta também ajude outras pessoas. Porque tem pessoas que estão vivendo isso, mas não fica sem jeito de escrever aqui. Então, se você escrever aqui, tal, não sei o que está acontecendo nesse momento, a gente pode se ajudar, a gente pode ajudar você. Agora, tudo isso conecta no DFDC, Determinação, Foco, Disciplina e Crescimento. A determinação, ela inicia. O foco, direciona. E a disciplina, sustenta. E o crescimento, consolida. Isso é importante, você seguir essas dimensões, esses pilares. Mas tudo isso exige, sabe o quê? Consciência. Porque sem consciência, o automático assume o controle. Sem consciência, o automático assume o controle. E o automático, ele não te garante uma vida sustentável. Talvez aqui você esteja, então, entendendo outra das 8 formas para o crescimento, que é a direção. Porque a direção exige percepção contínua sobre o comportamento. Ah, eu quero mudar a minha identidade. Então eu preciso criar comportamentos que me levem à mudança de identidade. Mas você precisa perceber. E aqui entra também